Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo, irei explorar em detalhes a Wehrmacht, as Forças Armadas Alemãs, o seu início, a sua organização, a sua estrutura e as forças que fizeram dela uma das maiores e mais bem treinadas e equipadas Forças Armadas do mundo. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha era um país derrotado. O outrora poderoso exército imperial alemão estava em frangalhos, e a Alemanha, como parte das punições definidas no Tratado de Versalhes, estava proibida de ter forças armadas poderosas e com capacidade ofensiva. O chamado Reichswehr, ou Defesa Imperial em alemão, não podia ter mais do que 100 mil militares e deveria dedicar-se exclusivamente à defesa. Mas em 1933, com a subida de Adolf Hitler ao poder, essa situação começaria a mudar. Durante os anos anteriores, Hitler defendeu que o Tratado de Versalhes deveria ser rasgado e que a Alemanha deveria voltar a rearmar-se. E em 1933, na posição de chanceler alemão, e principalmente a partir de agosto de 1934, já na posição ditatorial de Führer, começou a tomar medidas concretas para remilitarizar o seu país. Em 1935, o Reichswehr, de 100 mil militares, foi extinto e a Wehrmacht foi criada. Nessa época, as forças armadas alemãs já ostentavam os símbolos do Partido Nazista, e desde agosto de 1934, os militares faziam o seu juramento não à Alemanha como nação e pátria, mas sim a um homem, Adolf Hitler. A Wehrmacht, apesar de em teoria ser uma unidade apolítica, servia diretamente aos propósitos e interesses de Hitler e dos demais dirigentes nazistas. O processo de rearmamento alemão começou em plena força em 1935, e uma das suas primeiras medidas foi o restabelecimento do recrutamento obrigatório nesse mesmo ano. Até 1941, enquanto a guerra corria muito bem para os alemães, a Wehrmacht não aceitava voluntários estrangeiros nas suas fileiras. Uma medida que começaria a mudar a partir de dezembro desse ano, quando se tornou evidente para os alemães que a guerra não estava correndo como inicialmente planejado. A partir de agosto de 1934, com a morte do presidente Paul von Hindenburg e com Hitler assumindo o cargo de Führer, concentrando nele próprio as funções de chanceler e de presidente, o posto de comandante em chefe da Wehrmacht passou para suas mãos. E em 1938, após uma grande reestruturação da organização militar alemã, assumiria também a posição de comandante supremo. A Wehrmacht concentrava os três ramos das forças armadas alemãs da época: o exército, a marinha e a aeronáutica, com o controle e a organização nas mãos do OKW, o Comando Supremo das Forças Armadas, cuja liderança esteve nas mãos de Hitler até o seu suicídio, em abril de 1945. Mas o controle operacional estava nas mãos do marechal de campo Wilhelm Keitel, jocosamente apelidado pelos outros oficiais de o cãozinho amestrado de Hitler. Tal era a forma como executava sagamente as ordens. Abaixo do OKW estavam os comandos supremos dos ramos das Forças Armadas, com o OKH responsável pelo Exército, o OKM responsável pela Marinha e o OKL responsável pela Força Aérea. Quando a Alemanha invadiu a Polônia em setembro de 1939, dando assim início à Segunda Guerra Mundial, menos de 10% de todo o exército alemão era motorizado, com mais de 90% dos soldados de infantaria viajando a pé ou em carroças puxadas por cavalos. De fato, durante a guerra, o exército alemão utilizou mais de 625 mil cavalos em suas operações. Apesar de associarmos o exército alemão à mobilidade e a um elevado nível tecnológico, em 1943, cerca da metade dos soldados ainda deslocavam-se a pé ou em carroças.
E foi justamente nesse ano em que o exército alemão atingiu seu pico máximo em termos de força, com cerca de 6,5 milhões de soldados. No total, entre 1939 e 1945, cerca de 14,5 milhões de soldados serviram no exército alemão. Ao contrário de outros exércitos da época, a tática do exército alemão era baseada em missões e não em ordens específicas, ou seja, os comandantes recebiam uma missão e tinham uma certa liberdade para cumprirem essa missão. Já em outros exércitos, como o soviético, cada comandante militar recebia ordens muito detalhadas e muito específicas, o que limitava bastante as manobras no campo de batalha. Também diferente de outros exércitos, no exército alemão os blindados eram tratados como as peças centrais no campo de batalha. Na França, na Inglaterra, na União Soviética e nos Estados Unidos, os blindados eram vistos como meros apoios para a infantaria. Mas na Alemanha, o blindado é que deveria ser apoiado pela infantaria e também pela força aérea. Para os alemães, tudo deveria girar à volta dos blindados, que como pontas afiadas de uma longa lança, abririam brechas nas defesas inimigas, que seriam depois preenchidas pela infantaria que seguia logo atrás. Essa forma diferente de encarar o uso dos blindados foi decisiva para as vitórias alemãs na França e nos primeiros meses na União Soviética. Em maio de 1940, quando a Alemanha invadiu a França, os franceses tinham pelo menos 1.000 blindados a mais do que os alemães, e os blindados franceses eram considerados tecnologicamente superiores aos blindados alemães. Mas mesmo assim, os alemães, baseando as suas táticas no uso concentrado dos blindados e no apoio aéreo de proximidade, conseguiram derrotar os franceses em apenas um mês e meio. A Luftwaffe era igualmente importante para essa doutrina de combate, com as forças terrestres contando com o auxílio direto dos bombardeiros, com destaque para o temido bombardeiro de mergulho Junkers Ju-87 Stuka. Ao contrário de outras forças aéreas da época, a força aérea alemã podia ser rapidamente chamada pelas tropas terrestres, graças a canais de comunicação mais diretos e menos burocráticos. Por exemplo, durante a campanha alemã na França, entre maio e junho de 1940, uma solicitação de apoio aéreo feita pelos alemães era respondida pela Luftwaffe entre 15 a 45 minutos. Mas no caso dos franceses, se uma unidade em terra precisasse de suporte aéreo, precisaria esperar longas horas pelos aviões. No total, entre 1939 e 1945, a Luftwaffe operou quase 120 mil aviões e mais de 3,4 milhões de militares preencheram as suas fileiras. A marinha de superfície alemã, a Kriegsmarine, bem inferior à Royal Navy, foi praticamente dizimada durante a invasão da Noruega, que decorreu entre abril e junho de 1940. O Bismarck, o maior couraçado da Europa, apesar de ter causado grandes estragos na marinha britânica, foi afundado logo na sua primeira missão de combate, em maio de 1941. E o seu navio irmão, o Tirpitz, manteve-se inativo praticamente toda a guerra, escondido nos fiordes da Noruega, até ser afundado pela Royal Air Force em novembro de 1944. A grande força da marinha alemã era, sem dúvida, os seus submarinos, os temidos U-Boats. Em termos tecnológicos, eram muito avançados para a época e de construção fácil e relativamente rápida. Durante a guerra foram construídos mais de 1.000 submarinos e foram responsáveis pelo afundamento de mais de 3.000 navios aliados. Mas o troco dado pelos aliados foi igualmente duro, e no final da guerra, quase 800 submarinos alemães tinham sido afundados e 28 mil submarinistas tinham perdido a vida. A Wehrmacht combateu em 4 grandes teatros: o leste contra a União Soviética, mas que incluía também os Balcãs e a Grécia; o oeste contra os franceses, os britânicos, os norte-americanos e outros aliados; o Mediterrâneo,
que incluía a África do Norte e a Itália, e o Oceano Atlântico. Entre 1939 e 1945, passaram pelos 3 ramos da Wehrmacht cerca de 18,5 milhões de soldados, dos quais 5 milhões foram mortos, 6 milhões foram feridos e 11 milhões foram capturados. Ao contrário do que normalmente se costuma pensar, a Waffen-SS não foi a única a cometer graves e tenebrosos crimes de guerra. A Wehrmacht também cometeu muitas atrocidades, com estimativas que apontam para cerca de 500 mil o número de civis não combatentes mortos pela Wehrmacht apenas na Frente Leste. Cerca de 3 milhões de prisioneiros de guerra, na sua maioria soviéticos, morreram nas mãos dos alemães, muitos deles quando estavam sob custódia da Wehrmacht. Apesar dos horrores da guerra, tratou-se de uma força militar sem precedentes, cujas táticas e estratégias revolucionárias para a época serviram para moldar a doutrina militar moderna na segunda metade do século XX.